tinham visto em seus 4.000 anos de história. Hitler colocou em prática um poderoso ódio pelo livro de Esther e pelo feriado de Purim. Ele proclamou: a não ser que a Alemanha saia perdedora, aí sim os judeus poderão celebrar a destruição da Europa por um segundo festival de Purim. Quando Hitler invadiu a Polônia em 1939, ele proibiu a leitura do livro de Esther e ordenou que todas as sinagogas fossem fechadas no feriado de Purim. Mais uma vez, os judeus se apoiavam na história de Esther como uma luz em meio à escuridão. Como sobrevivemos? Como podemos escapar da opressão? Perguntas como essas são respondidas no livro de Esther, explicam os pesquisadores. Em 1942, 10 judeus foram enforcados pelas forças de Hitler numa cidade polonesa ocupada por nazistas. Era uma paródia sádica do Festival de Purim, descrito no livro de Esther. Mas, como um atestado da fé que tinham em Deus e na mensagem passada por Esther, os judeus cantavam a cada mártir assassinado no dia de Purim. O livro de Esther, escrito séculos antes, trazia inspiração espiritual para os judeus quando eles mais precisaram. Lições que transcenderam a raiva de qualquer povo sobre a natureza do bem e do mal. Esse especialista comenta: ainda hoje existem Mordecais e Estéres no mundo, e isso é bom, mas o mais lamentável é que o mundo ainda contém diversos Amãs. Mesmo contando a sobrevivência dos judeus, a história de Esther contém uma mensagem a todas as pessoas, a mensagem de responsabilidade moral, um atestado contra o ódio, para qualquer um que seja vítima na época da rainha Esther ou da nossa. Que esses dias sejam lembrados como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês em que se lhes mudou a tristeza em alegria, e o pranto em dia de festa, a fim de que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções escolhidas uns aos outros e dádivas aos pobres. Acompanhamos no programa de hoje a atitude de fé de uma mulher de Deus, Esther. Ela soube aguardar o momento certo para cumprir a sua missão e alcançar a sua vitória e do seu povo. Acompanhe agora um relato de quem também confiou em Deus e teve a sua vida transformada. O meu namoro foi um namoro ótimo. Ele fazia de tudo para agradar, dava presentes, chamava de linda, muito a mulher maravilhosa, para ele sem defeitos. Mas logo depois do casamento, a gente começou a brigar. Ele saía à noite para jogar com os amigos e me deixava em casa no segundo dia da lua de mel. E depois disso tudo, foi começando as brigas, foi começando o desentendimento. Eu ainda não tinha filhos, mas era o meu sonho ser mãe, ter um filho. Ele não queria, mas eu insisti e acabei ficando grávida. Tive o meu primeiro filho e eu cheguei à segunda gravidez. Isso durante uns 5 anos já. Eu vivia as brigas, vivia os desentendimentos e, como sempre, aquela mulher tampando o sol com a peneira. A gente era um inferno total, era brigas constantes mesmo, desentendimentos, até de agressões físicas.
e eu não tinha paz. As brigas aconteciam todos os dias e não tinha motivo, não tinha explicação para aquelas brigas, para aquela agressão física. E eu já estava com depressão, ouvia vozes, vultos, caí numa depressão mesmo de chorar todos os dias, sem saída, sem achar saída. Eu não achava em lugar nenhum, nem nas pessoas, nem nos pais. Eu não queria destruir o meu casamento. Larga ele, você é nova, você consegue coisa melhor. Ficar sofrendo num casamento sem explicação. Ele é doente, muitas pessoas me perguntavam, ele é doente, ele é viciado. E foi nessa época então que uma vizinha, vendo o meu sofrimento, me chamou para participar de uma reunião na Igreja Universal. E eu fui, saí dali diferente, e quando eu voltei para minha casa, eu me senti mudada, assim, algo em mim, lá no coração, mostrou algo que ali, aquela porta, existia uma saída. Ali eu fui, perseverei, comecei a fazer as correntes, comecei a fazer os propósitos, os votos, levava a roupa dele, levava foto. Comecei a aprender, eu fui aprendendo, e aí foi o momento em que eu fui mudando, e foi de repente que ele foi percebendo essa mudança. Ele brigava e eu não sentia mais raiva dele, eu não sentia, sabe, tudo que ele dizia é como se não atingisse o meu coração, porque havia uma certeza de fé daquilo que eu aprendi. Isso despertou nele um interesse grande de descobrir o que tinha acontecido comigo, porque até então eu era uma mulher que não conseguia ter paciência, não conseguia ouvi-lo. Mas depois de tudo isso que eu comecei a pôr em prática, foi que ele foi havendo no coração dele um despertar, ele foi observando a minha mudança. E chegou um certo dia que ele disse que queria até a igreja. E ele foi, e dali, esse momento, ele também viu que era uma saída, um recomeço para o nosso casamento. E hoje o meu casamento está transformado. Ele hoje fala que me ama, ele hoje me trata super bem, não tem mais agressões, nem física, nem verbal. Hoje ele me pede muito perdão, sai com a gente para passear. O prazer dele é estar sempre junto com a gente. Os meus filhos são abençoados, o meu lar não tem mais briga, é aquela paz. É um lar totalmente transformado, porque através da minha atitude de fé, Deus mudou o meu casamento. Tenha você também a vida transformada pela fé. Neste domingo, procure uma Igreja Universal do Reino de Deus e participe da concentração de fé. O endereço da sede nacional em São Paulo é a Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. As reuniões especiais acontecem pela manhã, às 7h e às 9h30, e pela tarde, às 15h e 18h. Para encontrar o endereço da Igreja Universal que fica mais perto de você, entre no site www.arcauniversal.com e acesse também o site do Bispo Edir Macedo, que todos os dias traz depoimentos, fotos e uma mensagem de fé. www.bispomacedo.com.br. Acompanhe também as novidades do Bíblia em Foco no Twitter. O endereço é este que aparece na tela. O Bíblia em Foco de hoje termina por aqui. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.